Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe? E ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social há uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social, ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. Sabe? É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. O Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas pra mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido em imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato, ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não ser da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente nessa que acredita. Tem. Ô, gente, eu descobri, se você passar na Praça da Sé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora, com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que com os meus 76 anos eu nunca tinha visto nada igual. Nada igual. Tá? É uma fábrica poderosa de contar mentira. Você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe aonde é que estão os robôs. Sabe? É uma coisa... E todo dia, todo santo dia, você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara que acredita nisso é louco. Na verdade, quando você fala, você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental, porque, sabe, o cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo pode ser transformado numa mentira. Ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Devo ter acompanhado. Falando de criança, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível.
As pessoas dizem... E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita e essa gente você tem que lidar com ela. Pois é, assim, se tu Tá? for eleito, Agora, tu vai ter lá- que lidar com uma galera Agora, sabe o que bolsonarista. acontece? É que lá também o jogo é mais duro. Porque lá também não tem bobo. O bobo ficou de suplente. Sabe? Então ela também vai enfrentar pedreira no exercício do mandato dela. Ou seja, você elegeu algumas pessoas que, sinceramente, o Brasil não merecia. Tem uma piada antiga que diz o seguinte, que estava foi o reunido... povo que escolheu. Tava Cuidado reunido, com isso, eu Dudu. sei, é isso mesmo. Estava reunido um americano, estava reunido um francês e um japonês falando da qualidade do seu país. Os americanos reclamando dos furacão, que Deus foi injusto que colocou furacão, que Deus foi injusto que colocou muita neve, sabe, no outro país, que Deus foi injusto porque colocou muito vento no nosso país. E aí o cara falou, porra, mas você só cuidou bem do Brasil. No Brasil não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão. E Deus falou, você vai ver a classe política que eu vou colocar lá. E aí acontece um pouco isso. Acontece um pouco isso. Sabe, lamentavelmente essas pessoas são eleitas, você tem que lidar com elas, na expectativa de que elas pelo menos tenham juízo de utilizar o mandato para servir a sociedade. Idealmente, né? Pra isso Sabe? que elas estão ali, na verdade. É Cara, tira isso. uma dúvida pra mim rapidinho aqui, ó. Eu reparei, na verdade eu não reparei não, um amigo meu chamou minha atenção no debate que você tava usando a mesma gravata que você usou em um dos depoimentos pro Moro. Tu pensou nisso ou foi sem querer? Não, sabe por quê? Que aquela gravata é um símbolo para mim. Ah, Aquela gravata eu ganhei quando o Brasil ganhou as Olimpíadas é? em Copenhague. Você pode ver que lá em Copenhague eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Entendi. Sabe, foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. E eu fiquei com 18 gravatas. Dei uma para o Jô Soares, sabe, e não sei quem foi que pediu outra. Eu tenho lá em casa. Então aquela gravata eu uso toda vez que eu vou encontrar com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Tá, então ela de fato significa alguma coisa. Significa, sabe, significa minha pátria amada. Entendi. Significa, Que bonitinho, cara. significa, aquela gravata simboliza o Brasil. Sabe, eu achei muito bonito, então eu uso ela toda vez que eu vou ter uma reunião com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Entendi. Entendi. Mudando um pouco de assunto, cara. Ó, Bom, por que você acha que existe na esquerda? Eu tô falando da minha experiência, que assim, eu já apresentei aqui nesse formato quase 1000 programas, tá? E eu percebo, cara, uma dificuldade em trazer uma galera que declaradamente de esquerda pra conversar. Não sei se as pessoas se sentem desconfortáveis ou imaginam que eu sou o diabo ou um grande cientista político, qualquer coisa nesse sentido aí que eu não sou. Mas assim, a verdade é que eu sinto uma certa resistência, assim, majoritária, assim, quase que exclusivamente de esquerda. Eu consigo marcar uns caras assim, centro-direita e com muita facilidade, mas de esquerda eu tenho mais